Começou esse problema, né? Nós estávamos com os primeiros diagnósticos sendo observados. A gente observava lesões no hepatopâncreas, né? Lesões sugestivas, lesões presuntivas, além de algumas bacterioses, mas o foco principal naquele caso lá era o hepatopâncreas. E naquele grupo de produtores do PSF lá em Mossoró. Nas clínicas seguintes, né? Então, isso a gente começou a avaliar também com as análises das amostras que a gente levava para o laboratório, após a discussão lá em grupo. E nas clínicas seguintes, nós começamos a questionar, a conversar com o gerente técnico, né, que cuidava daquela população de camarão, sobre o dia a dia da fazenda, principalmente na questão da alimentação. E a gerente começou a explicar os números e verificamos um fator de estresse importante naquele momento, que estava relacionado ao fator de conversão alimentar. Então, isso estava começando a gerar um estresse dentro da fazenda, porque estava começando a doer no bolso da fazenda, dos donos, né? E aí, vocês sabem como que acontece quando essa situação se apresenta na fazenda, né? Não fica muito confortável para o engenheiro de pesca. Então, isso começou a chamar a nossa atenção, né, essa situação, quando nós começamos também a fazer o diagnóstico, né, ali na análise, em silêncio, no laboratório, né, no microscópio. A gente começou a observar, e que intrigava muita gente, era a questão do hepatopâncreas, né? Então a gente começou a conversar com o grupo e com o gerente técnico para explicar a situação. Então a gente sabia que estávamos dentro de uma batalha importante que estava prejudicando o desempenho zootécnico da fazenda e, consequentemente, a lucratividade do negócio. O que acontecia, né? O que é comum no NHP, que é um agente agressor de natureza bacteriana, ele vai atingir o hepatopâncreas do camarão, do ponto de vista patológico, e do ponto de vista zootécnico, ele vai causar redução na alimentação, anorexia, né? O intestino pode ficar vazio, apesar do alvo ser o hepatopâncreas, o sistema digestório sofre muito. Isso resulta numa elevada taxa de conversão alimentar, taxa de crescimento reduzida, e a alimentação fica prejudicada, a relação peso-comprimento, né, peso e tamanho do camarão fica alterado, o camarão fica quase que um papel, né, só o tamanho, sem peso, né, então a carapaça papelada, e a musculatura dele fica flácida. Então essa era a situação que a gente tinha ali naquele contexto, na fazenda, junto com o gerente técnico, junto com o camarão, e que a gente precisava construir uma solução.